E aqui tem essa frase, esse momento que fala que, então, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreveram de fronte do castiçal na escada da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A mão que interrompe a festa. De repente apareceu uma mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão, do banquete, no banquete, num lugar iluminado pela luz de candelabro. A mão que escreve o fim. No auge da festa profana, uma mão humana aparece e começa a escrever na parede. O impacto sobre o rei é imediato e total. Seu rosto empalideceu, seus joelhos bateram um no outro, sua força o abandonou. Ele não tem relacionamento com Deus, que zomba, mas teme o seu poder. Isso reflete um padrão humano, desprezar valores espirituais na bonança, mas entrar em pânico diante de uma finitude. Então, diante daquele momento, mesmo que ele estivesse fazendo errado, e o engraçado é que mesmo que ele estivesse bêbado, ele percebeu aquela mão escrevendo na parede naquele momento. Então, naquele momento é como se o efeito do álcool tivesse sido cortado naquela situação, ele tivesse ficado, conforme a gente diz hoje, tivesse ficado são. Então, ele tomou a consciência naquele exato momento daquilo que ele estava fazendo. E o interessante que, conforme mostra ali, a tendência humana é sempre essa, quando está diante de uma situação de abonança, uma situação que ele está prosperando, que ele está evoluindo, que ele está crescendo, a tendência é sempre se afastar de Deus, se afastar das coisas que são de Deus. Mas diante de uma situação de morte, diante de uma situação de um diagnóstico de vida ou morte que a pessoa passa, a tendência, muitas das pessoas, às vezes, é se voltar para Deus, pedir perdão e talvez salvar a sua vida. Então, esses comportamentos são inatos do ser humano. Nós, seres humanos, temos a tendência de sempre achar que somos eternos, que a gente pode fazer tudo, pode falar tudo, pode agir de qualquer maneira, que tudo aquilo que a gente fizer não vai ter consequência alguma. Mas a gente vê, quando a gente está de frente com algo que a gente não conhece, conforme nesse caso de Beltazar, que era uma mão que estava sendo escrita, e o engraçado não era um corpo, era apenas uma mão que estava escrevendo naquela parede. Se a gente estivesse vendo hoje uma mão escrevendo na parede aqui do nada, a gente ia ficar gelado aqui na mesma hora, porque a gente ia temer, ia ter um medo daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente não conhece algo necessariamente espiritual, a gente tende a ficar com medo. Mas quando a gente, muitas das vezes, despreza, muitas das vezes, a vida inteira, mas diante de uma situação como essa, igual de Beltazar, a gente acaba reconhecendo. Nessa finitude, a gente reconhece que a nossa vida é limitada e acaba assumindo e acaba reconhecendo quem é Deus de verdade. Então, isso nos mostra o quão limitado e quanto nós somos pequenos diante de um Deus grandioso. Porque se a gente para pensar, a gente não é nada diante de Deus. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros que Beltazar cometeu, mesmo sabendo que é errado e mesmo assim continuar cometendo. E ali, essa mão escreve na parede, conforme fala aqui. Então o rei Beltazar perturbou-se muito e mudou-se nele seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltos. E o 11. Há no teu reino um homem... E aqui fala que aquele que estavam com ele, os sábios, aquelas pessoas que eram conhecedores... Naquele momento eles foram consultados pelo rei Beltazar para que eles viessem entender aquilo que estava sendo escrito na parede, para que eles viessem interpretar naquele momento. E todos aqueles que estavam com o rei, nenhum deles souberam entender aquilo que estava sendo escrito. Então, naquele momento, conforme fala no 11, surge novamente uma pessoa falando sobre Daniel, que é uma pessoa que poderia então interpretar aquilo que estava sendo escrito, porque Daniel já tinha feito o mesmo com Nabucodonosor interpretando seus sonhos, então talvez ele poderia fazer novamente isso e interpretar aquilo que estava sendo escrito. E aqui no 5:17 diz assim: Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei
ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. No 12 diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, e interpretando sonhos e explicando enigmas, e se envolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. E a gente vê que quanto que isso impacta principalmente nas nossas vidas. Quando a gente tem um conhecimento, quando a gente sabe um conhecimento específico, muitas das vezes a gente é conduzido a Deus, através de Deus, para fazer alguma coisa, assim conforme foi com Daniel. Daniel, naquele momento, ele tinha um conhecimento, ele tinha a presença de Deus, então ele foi conduzido naquele momento para fazer essa interpretação para o rei Beltazar. E tanto que ele chega diante de Beltazar, e o rei naquele momento oferece para ele a mesma coisa que Nabucodonosor tinha oferecido, ou seja, riquezas, bens materiais e coisas que iriam satisfazer apenas a sua carne. Mas Daniel, diante dessa sabedoria, não aceita esses presentes e decide para que ele desse para outra pessoa, mas mesmo assim ele iria interpretar esse sonho. E aqui vai decorrendo, vai falando assim no 22: e o teu filho Beltazar não humilhaste, e tu, seu filho Beltazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e os teus concubinas, bebestes vinhos deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de prata, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a sua vida e todos os teus caminhos, e ele não glorificastes. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. E ali está, conforme, Mene, Mene, Tekel, Farsim. As palavras escritas em aramaico eram termos comerciais, familiares a qualquer mercado babilônico. Deus usa a própria linguagem da civilização, da economia e do controle para pronunciar seu julgamento. E as palavras significam contado, contado, pesado, dividido. E aqueles reis não sabem o que estava acontecendo naquele momento, e conforme mostra ali, o silêncio da sabedoria da Babilônia. O rei, em desespero, gritou por seus adivinhos, sábios e astrólogos, prometendo aquele que ler que está escrito e me explicar será a terceira autoridade mais importante do seu reino. E ali diz: todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. Então, se a gente para pensar, Deus usou a própria linguagem deles mesmo para mostrar o julgamento que ele estava querendo trazer para aquele povo. Então, usa o que era muito comum naquele momento, que na Babilônia era muito comum a economia, o mercado. Então, usa termos econômicos para mostrar aquilo que ele estava querendo dizer naquele momento, diante daquele momento que estava acontecendo. Então, diz que ele foi contado, fosse pesado. E aqui diz assim no 26, 25, 26 e 27. Esta, pois, é a escritura que escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus e o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos Medo e aos persas. Então ali, o veredito da balança moral. Chamado para interpretar o enigma, Daniel revela o significado da mensagem divina. Não é uma maldição, mas uma avaliação. Mene, Deus contou os dias do seu reino e terminou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança moral e achado em falta. Pérez, seu reinado será dividido e entregue aos medos persas. Não se trata de um julgamento arbitrário, mas de uma avaliação moral.
Então a gente vê que, diante disso tudo que ele fez, Deus traz esse julgamento através dessas pequenas palavras que ele escreve. Então traz esse julgamento que ele foi pesado e fosse achado em falta, ou seja, suas atitudes foram pesadas e diante da balança de Deus foi achado em falta perante ele. E aqui fala que contou Deus o teu reino e acabou. Então, diante desse ato que ele cometeu, o seu reino estaria então chegando ao fim. Pesado e fosse achado em falta, que pesado fosse na balança e fosse achado em falta. E Pérez dividido o seu reino. E conforme falei no início, que o reino foi dividido para a segunda parte da estátula, que foi nesse momento então dado ao rei Dário, que vai continuar no capítulo 6 sobre o reinado de Dário. Então, diante desse ato de Belsazar, diante da sua ignorância, da sua arrogância, ele decide então, naquele momento, seguir, mesmo sabendo que era errado, e traz então o julgamento para a sua própria vida através dessas palavras, mostrando quem realmente mandava naquele reino.